É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga de noite. Provérbios 31, 10 a 16. Ô, palavra boa para começar a quinta-feira e com o tema de hoje que tem tudo a ver com esses versículos que eu acabei de ler, que é finanças pessoais, não é nem finanças de investimentos, é finanças pessoais. E aí, daqui a pouco vem enquete e quero saber se você está assistindo de onde e conta aí, já deixa o seu comentário, de onde você está participando. E antes eu quero dar bom dia para o Pedro, espero que hoje ele não venha com nenhuma piada. Bom dia, Pedro. Hoje não, hoje eu tô mais sério. O assunto com certeza vai falar com vocês. E para a gente começar, para ter essa manhã agradável, né? Um bom dia a todos que estão aqui participando com a gente. Já quero mostrar o nosso stories que edificam, né? Aquilo que a gente vê no Instagram que é bom, que deve ser compartilhado, e a gente vem e mostra para vocês. Aqui, stories do Pastor Arival, não foi clubismo não, a gente colocou porque foi legal que ele postou, colocando uma frase aí do Simonton, né? Uma frase não, né? Quase um texto maravilhoso. Sinto fortemente que preciso ter um conhecimento mais claro de Cristo e um senso perceptível de sua presença e amor. Ser missionário sem ter amor fervoroso por Cristo e zelo pelas almas é mau negócio. Devo renovar a minha consagração. Essa oração aí, né, de Ashbel Green Simonton. Então, muito legal a gente começar o nosso dia com essa imagem, essa arte toda legal, mas principalmente com esse conteúdo maravilhoso que tem, para que a gente possa já começar a repensar, né, e refletir nisso durante o nosso dia. O perfil do pastor Arival sempre é muito edificante, muito boa dica para seguir. E falando em conteúdo relevante, a dica de música de hoje é uma queridinha dos cristãos, chama Ele é dos Arrais, e um trechinho dela fala assim: no deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê os meus pecados ocultos, o que eu escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é Jesus. Ele é dos Arrais, a dica de música de hoje para você curtir aí no seu aplicativo da Rádio Pinheiro. Se não baixou, baixa ainda na Google Play ou Apple Store. Você pode ouvir quando e aonde você quiser. Baixa aí. É isso, como a Lídia já falou, o tema de hoje é finanças pessoais e a nossa enquete do dia para a gente já começar conversando, para você já começar a interagir com a gente aqui no chat. Seja sincero, hein? Vamos conversar hoje para ser uma manhã agradável. Eu quero saber, você cuida bem dos seus bens? Você, já entendeu, né? Você cuidar bem dos seus bens? Seja sincero, fala sim, tem hora que não, eu acho mais difícil em tal momento, como é que é? Vamos abrir o jogo aqui para conversar e ter uma manhã bem legal. E é claro que para falar dos temas que a gente escolhe, a gente sempre escolhe alguém que conhece do assunto. A gente não vai chamar, né? Nem eu e o Pedro vamos ficar falando aqui. A gente sempre traz alguém que conhece muito bem do assunto e hoje não está diferente. Ela domina o assunto e vai responder as perguntas. Já vai perguntando aí, preparando sua pergunta. É a Gabriela Vasconcelos de Andrade. A Gabriela, ela é estudante, consultora financeira e contábil. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos, bom dia a vocês também que estão assistindo ao programa. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui, obrigada pelo convite. Imagina. Espero que vocês gostem do conteúdo, né, de hoje. É sempre bom, né? Por mais que a gente não goste de saber como que a gente está cuidando, porque sempre é um assunto que pega as pessoas de surpresa, né? Porque bons administradores de finanças, a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas obrigada, Gabriela, por ter vindo. A gente que agradece muito. Obrigada. E já queria começar perguntando para você por que é necessário a gente cuidar das finanças. Tá, então vamos começar, né, gente? Realmente as finanças pessoais, assim, é o calcanhar de Aquiles para muitas pessoas, né? A gente tem que entender, né, qual que é o nosso papel em relação ao nosso dinheiro e, de forma geral, aos bens, como vocês comentaram, né? Então, assim, para qualquer pessoa, você cuidar das finanças é uma coisa importante. Por quê?
Porque a gente está inserido no mundo em que a gente precisa de dinheiro para fazer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente pretende, para colocar os nossos planos em ação. Então, assim, o dinheiro faz parte da nossa vida e apesar dele não ser a felicidade, né, ele é um meio pelo qual a gente consegue viver de forma adequada, né, até muitas vezes fazer aquela viagem que a gente quer, né, realizar um sonho, comprar um apartamento. Então, assim, você não tem como dissociar a importância do dinheiro. Agora, para o cristão, eu acho que tem pontos, né, mais importantes do que para uma pessoa que não acredita na Bíblia, né? Então eu trouxe, né, 3 princípios, né, que estão ligados a finanças e são bíblicos. Então o primeiro é a questão do trabalho, né, a importância do trabalho. Então eu queria comentar isso primeiro, né, do trabalho, porque Deus não nos criou para a gente ser ocioso nem preguiçoso, né? Deus nos criou para a gente trabalhar. Desde a criação, quando Deus criou o Jardim do Éden, criou o homem, Ele colocou o homem para guardar o jardim e cultivar o jardim. Então não é que o Adão ia ficar lá de braços cruzados, sem fazer nada, ele ia cuidar dos animais, ele tinha suas atividades. Então, obviamente, depois da queda, o trabalho ele acabou pegando um pouco a questão penosa do trabalho, né? De ser cansativo, de ser muitas vezes duro, né? De tomar boa parte do nosso dia. Mas só que o trabalho, ele é uma bênção. Mesmo sendo trabalhoso, o trabalho é uma bênção na nossa vida, né? Então, Deus nos abençoa por meio da sua provisão financeira na nossa vida, por meio do trabalho. E como o versículo que vocês leram, né, e tem outros versículos também que falam que Deus quer que a gente coma do pão do nosso trabalho, Deus quer que a gente trabalhe também. Ele incentiva isso, ele abre portas. Então, a renda que a gente ganha, né, e que aí vai fazer parte das nossas finanças pessoais, ela é uma bênção de Deus, ela é uma provisão de Deus para a nossa vida, né? E a partir dela é que a gente vai conseguir conviver em sociedade, sustentar a nossa família. Então, esse é o primeiro princípio que eu trago aqui em relação ao trabalho, né? Eu vou só trazer um versículo também, né, que eu acho que reflete muito isso, que é de Provérbios 6, de 6 a 11, mas eu vou só ler um trechinho, que fala assim, né, para a gente observar a formiga, né, para a gente não ser preguiçoso, né, olha, vai ter com a formiga o preguiçoso, né, porque ela é sábia, ela não tem nem gestores e ninguém manda nela, mas ela sozinha, ela consegue a sua provisão. Então, quando Deus fala isso, né, até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Ele está nos exortando para que nós tenhamos uma vida ativa de trabalho, que a gente estude, que a gente se dedique, que a gente agarre as oportunidades que Deus nos dá, né? E é por meio disso daí que Deus faz a gente prosperar. Eu acredito muito nisso, no trabalho como um meio de bênção e como um meio de sermos prósperos na nossa vida, na nossa família. Legal. Muitas vezes a gente também acaba conversando, né? Outra pessoa, o que ela faz, como é que ela usa o dinheiro dela, né? Falando aqui, eu lembrei quando, na empresa que eu trabalhava, em que um dos gerentes lá da área financeira, acho que de contabilidade, o cara que já tinha saído, né? Todo mundo comentava que ele era um bom gerente, mas ele ficava pedindo dinheiro para todo mundo. O cara não conseguia administrar a casa dele. Casa assim. O cara tinha um monte de estudo. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas ia pedir dinheiro. O que a organização financeira de uma pessoa, né, pode dizer sobre ela? Nossa, diz muita coisa, né? Quer dizer, a forma como você lida com o dinheiro, o que o dinheiro representa para você em primeiro lugar, né? Quer dizer, o dinheiro, o que é? Ele é o fim ou ele é um meio para eu conseguir, né, viver, conquistar certas coisas? Então, a gente tem que olhar para o dinheiro como essa provisão que Deus dá. E aí a gente entra numa outra questão também, que é a questão da mordomia cristã, né? Sim. Quer dizer, pensando financeiramente, né, no dinheiro mesmo, isso é de Deus, né? Toda a riqueza é de Deus. Ele nem precisa de nenhuma riqueza, de nada nosso, né? Mas só que a mordomia cristã, essa doutrina, ela fala que a gente é como se todos os cristãos fossem administradores desse dinheiro. Então a gente administra aquilo que Deus coloca para nós. E nós devemos, com isso, nos sustentar quando conseguimos ajudarmos outras pessoas, né? E sermos fiéis, que aí também entra a questão do dízimo e das ofertas que eu trouxe também, né? A fidelidade, né? Então, assim, sei que não é o assunto, assim, falar de dízimo, mas quando a gente fala de finanças pessoais, para um cristão, o dízimo, ele é um custo fixo. Depois a gente vai falar disso. Ele é um custo fixo, né? Você não negocia com Deus. Esse mês eu vou dar o dízimo, esse mês eu ganho um pouquinho mais
vou dar mais ou não vou dar. E até no livro, né, que fala sobre dízimos e ofertas do pastor Hernandes e do pastor Arival, eu tenho esse livro, o pastor Hernandes toca em vários pontos, assim, né, como se fossem desculpas que muitas pessoas podem usar para não dar o dízimo, né? E uma delas é, mas eu ganho tão pouco, né? Eu ganho tão pouco e não sobra nada. Na verdade, né, a gente não dá a sobra, a gente dá a primícia, né? Então, a fé, você primeiro dá e você acredita que, independente da circunstância que você está passando, Deus não vai te deixar faltar nada. Então, tem essa questão, por isso que eu toquei no dízimo aqui e nas ofertas, né? Porque a gente tem que dar o dízimo com gratidão, reconhecendo a provisão que Deus nos dá, que é o nosso dinheiro, né? Que é o nosso salário, né? A nossa renda. Então, isso é muito importante também tocar nisso. Mas, respondendo só um pouquinho mais a questão o que isso pode dizer sobre uma pessoa, eu acho que assim, a questão do planejamento, né, financeiro, ela impacta a vida de qualquer pessoa, mas eu acho que para o cristão também é um princípio bíblico, né, o planejamento. Então tem um versículo, né, deixa eu só pegar aqui, um versículo que fala assim, famoso, né, se você for procurar sobre textos que falam de planejamento cristão, é o de Lucas, capítulo 14, 28, que fala assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, assim, fazer contas, que parece uma coisa simples, né? Tem muita gente que não faz. Tem muita gente que se você chegar hoje para uma pessoa e falar assim, olha, quanto que você tem no seu cartão de crédito hoje? Qual é o seu limite do cartão de crédito? Quantos cartões de crédito você tem? Porque tem gente que tem um monte de loja, né? Mais de um banco. Quantos cartões você tem e quanto você tem de dívida em cada um deles? Se você precisasse quitar hoje. Muitas pessoas não sabem dizer, porque existe um descontrole financeiro. E isso está muito ligado à questão do consumismo, né? Das pessoas não conseguirem se posicionar e dizer não, né? Pelo menos não dizer não hoje para se preparar melhor para depois adquirir o que você precisa. E até se questionar mesmo se a gente precisa, né, dessas coisas que a gente compra. Exatamente. Às vezes a gente faz dívidas por descontrole, mas porque a gente não fez aquele teste, né? Eu preciso? Eu posso? E está caro? Essas 3 perguntinhas, elas vão guiar qualquer pessoa, né, para você decidir efetuar uma compra ou não. Isso pode te ajudar a controlar as finanças. Legal. Muito bom. E me fala uma coisa, tem passos que a gente pode fazer para ter uma educação, né? Uma organização. Quais os passos que a gente pode dar vendo tudo isso? Fala, nossa, minha vida está uma bagunça nessa área, preciso arrumar. Gabriela, quais os passos práticos para a gente começar a arrumar a casa? Tá. Em primeiro lugar, vou partir do princípio aqui que a pessoa não tem controle nenhum, tá? Então, em primeiro lugar, o que eu sugiro você fazer é você começar a organizar suas finanças registrando, né? O melhor seria em planilha mesmo, você abrir uma planilha Excel para você ir controlando. Então, você tem que colocar primeiro, né? Pensar nos 2 elementos básicos para você fazer o controle familiar, vamos falar assim, o controle de orçamento pessoal. São as receitas e as despesas. A receita é aquilo que entra de caixa no teu banco, na tua conta. E as despesas é tudo aquilo que sai, que às vezes, né, é muita coisa também. Então, aí você vai primeiro identificar quais são as receitas, quais são as despesas, e você vai listar em primeiro lugar, olha, a entrada, a primeira receita é o meu salário. Se você tiver alguma renda extra, né, às vezes tem alguém que vende doces, prepara alguma coisa como uma renda extra ou qualquer outra atividade, você coloca lá. Então, geralmente, mensalmente, você vai ter, você sabe quanto você recebe por mês. E quanto eu gasto por mês? Aí primeiro vem os custos fixos, que é o que eu estava falando antes, né? Primeiro você tira o dízimo, aí depois o próximo. Aluguel, aí você vai colocando alimentação, outros gastos que são fixos mesmo, né? Que você sabe do seu cotidiano que você gasta, um curso que você faz, você coloca. Aí vai dar o primeiro subtotal, né? A receita menos os custos fixos. Depois você vai classificar agora custos variáveis. Aí esses custos variáveis é que pode ser um problema, mexer, né? Que é o que pode mexer, porque é variável. Você pode deixar de fazer e você vai economizar. Então, por exemplo, ir ao cinema, muito passeio, ficar comprando muita comida por iFood, etc. Qualquer outro aplicativo, tá? Tô só falando aqui, pedir comida, né? Aí você vai colocar essa listagem e aí vai te dar a tua sobra mensal. Esse é o primeiro passo, porque você precisa ver o quanto que sobra. Tem gente que não sabe. Então, eu sugiro você fazer isso para os últimos 3 meses, para você ter uma média, identificar essa média de quanto sobra por mês.
Aí, a partir daí, vem outros passos que a gente pode fazer também. Ô, Gabriela, e anotar os gastos diários, assim, por exemplo, hoje eu gastei tudo isso, tipo, cada itemzinho faz parte dessa tabela aí nos variáveis? Como que a gente chama de orçamento, né? O orçamento, ele é uma ferramenta de controle, de planejamento, onde você classifica esses gastos. E a questão do orçamento, de orçar, tem uma questão de visão, futuro. Quer dizer, eu sei o que eu gastei hoje, mas eu também sei o que eu vou gastar nos próximos 12 meses, por exemplo. Pode ser um período menor, mas geralmente as pessoas trabalham com um ano. Então, por exemplo, eu pretendo ficar no meu trabalho, não pretendo sair. Então, se eu recebo R$5.000, um exemplo, por mês, vai ter 5.000 no mês de hoje, daqui para 12 meses, nessa linhazinha, você vai estender essa coluna e vão ter 13, vamos dizer assim, né, 13 colunas com 5.000 de receita. E aí você também pretende ficar no seu apartamento. Aí um exemplo que o orçamento te ajuda a visualizar. Você aluga um apartamento e aí vamos dizer que é R$1.000 por mês. Só que você sabe que com 12 meses vai incidir a inflação. E esse valor ele vai aumentar um pouco. Às vezes aumenta R$100, R$200, dependendo de como está no contrato. Então, a partir dessa data, o seu valor já tem que ser diferente. Você já sabe, está explícito no contrato, né? Então, aí você já pode deixar ou o valor estimado ou pelo menos marcar na planilha que aquele valor vai subir. Um outro exemplo que pode te ajudar a preparar para eventuais gastos, né, que ocorrem todo ano, mas a gente esquece, é, por exemplo, eu sei que daqui a 12 meses eu vou ter que renovar o seguro do meu carro, eu sei que eu vou ter que pagar o IPVA. Então, são coisas que toda vez a pessoa chega no mês e fala, putz, esse mês tem IPVA, não me programei. Se você fizer um orçamento com a visão de futuro, né, esticando esse orçamento para os próximos meses, você vai conseguir visualizar. Até agora, no segundo semestre de todo ano, tem também a entrada, né? Ou o pagamento, dependendo da restituição do IR. Então, você também vai estar preparado. Você sabe como funciona o seu IR. Se chegar no mês, você sabe, esse mês aqui eu vou ter um pouquinho mais, ou vou ter um pouquinho menos, vou ter que pagar, né? Vou ter que restituir a receita. Então, o orçamento, ele ajuda nisso, né? Então, o que eu indico é você primeiro começar a registrar. Agora, você tocou no ponto assim, diariamente, não necessariamente diariamente, porque hoje a gente tem aplicativos, a gente tem os próprios aplicativos dos bancos, né, que controlam as nossas saídas e entradas. Então, o que eu geralmente faço eu espero passar um mês, eu sento, pego todos os registros do mês anterior, que inclusive você pode pedir para ser enviado por e-mail, então já chega em planilha para você não precisa digitar. Eu baixo isso e jogo na minha planilha do orçamento e vou controlando assim mês. Olha, dica. E tem vários aplicativos também, né? Que você pode... Guia bolso lá, enfim. Legal. O pessoal aqui tá comentando aqui, ó. Primeiro deram um bom dia aqui, o Humberto tá com a gente. Sueli também falou que de Guarapari, que tá também aqui com a gente. O Adriano falou, bom dia, alegria em poder desfrutar da companhia dos irmãos, mesmo com a distância. Ele colocou aqui, ó. Que legal. Administrar finanças pessoais é um grande desafio. Culturalmente não fomos educados a lidar com essa área. Hoje procuro dar mais atenção aos recursos que Deus tem permitido chegar em minhas mãos. Aí eu queria te perguntar, Gabriela, a gente falou sobre esse planejamento e quem tá escutando, não consigo poupar dinheiro, boa. não consigo guardar nada, fiz os últimos 3 meses e só tá dando negativo. Como é que faz para quem não tá conseguindo poupar nada? Consegue, gente, todo mundo consegue, assim, porque é uma questão de hábito, né? Como eu falei, primeiro observe essa questão do consumismo, né? O orçamento, quando você começa a registrar essas entradas e saídas, você começa a perceber qual que é o seu perfil de consumidor. Isso é uma questão de autoconhecimento financeiro. Porque se você nunca analisou, né, uma média de seus gastos, como funciona, você tem uma ideia, mas você não sabe exatamente. Quando você faz essa análise, você vai dizer, olha, eu tenho certeza, eu estou gastando mais com essa rúbrica aqui, porque você vai classificar, né? Os passeios que você faz em lazer, muito gasto com alimentação, aí você vai começar a identificar os excessos. Então, esse é o primeiro ponto. A partir daí, você vai verificar, olha, pode até fazer um cálculo percentual. Quanto cada item desse está representando sobre o valor que eu tinha de sobra, né? Que é esse segundo subtotal que eu falei. O que sobrou no mês, quanto que tá representando esse valor sobre a sobra. Então, aí você vai começar a analisar tendências do seu orçamento. Quanto aquilo representa, você fala, putz, gastei tudo isso, aquele negócio do Uber, né? De 5 em 5 reais, deu R$500, né? Um negócio estrondoso. Então, você começa daí. Você tem que também começar a pensar o seguinte, olha, eu preciso pensar mais no meu futuro do que no meu presente. Que a gente realmente, como ele falou, a gente não tem essa educação. Atualmente, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente tem melhorado essa questão de educação financeira, até em questão de investimentos mesmo, a bolsa bombando. Então, o pessoal tem se interessado mais por isso,
Não vejo a hora de ser matéria obrigatória na escola. Isso, já tem de pequeno, já tem, né? Não, assim, já tem esse assunto. Não sei se já entrou, né? Mas já falaram, olha, isso daí vai entrar. Então, acho que isso seria muito positivo, de forma geral, para a sociedade e para a economia, né? Mas eu acredito, assim, que a gente deve buscar fazer a nossa parte. Hoje, existe muito material disponível para a gente estudar, né? Para você aprender finanças pessoais, você não precisa ter uma graduação, né? Em contábeis, em administração. Porque são princípios simples que você faz e você consegue melhorar. E uma coisa que eu digo também, algumas dicas, assim, que eu posso dar para ele, parece uma coisa pequena, mas se você não consegue gastar porque você gasta muito, você tem esse costume, aí tem algumas coisas no dia a dia que podem te ajudar. O que eu digo para as famílias é para ela fazer um cofrinho em casa, principalmente se você tem criança. Por quê? Porque a criança, ela vai começar a entender que ela precisa guardar o dinheiro. E você também, se você não tem costume, você fala, eu vou colocar a moedinha, vou colocar o dinheiro aqui, vou juntando, e depois você faz um evento, você vai quebrar e vai contar aquele valor. E sempre, isso aqui a gente está guardando, você fala para a criança, né? Isso aqui a gente está guardando para a nossa próxima viagem. Coloca uma meta. Vamos viajar para algum lugar, muito a gente legal. Quer passear e vamos lá. Então, isso é uma coisa simples. E vai criando um hábito também, né? Isso estimula. A criança estimula a gente também, se você não tem esse perfil, a guardar. E também começar estabelecendo pouco, né? Não tem como a gente sair do zero para guardar 40%, 30%. Começa com 5%. Você vai ver que você vai conseguir, que ele vai achar que não sobrava, mas sobra. É porque às vezes compra um negócio ali, sai demais, né? Aí começa a gastar esse dinheiro que era da sobra. Então, antes de você gastar, você guarda. Você fala assim, eu dei o dízimo, já paguei todos os custos fixos, vamos dizer que sobrou R$500. Eu vou pegar R$50, né? 10% que seja, e vou guardar. Pronto, todo mês. Aí daqui a pouco vai ver que a conta tá subindo. Fala, acho que eu consigo até mais, porque sobrou 100 esse mês, então eu vou colocar 100. E aí é uma questão de hábito. Você tem que primeiro se autoconhecer e depois praticar pequenas coisas que você consegue ir crescendo aos poucos. E aí daqui a pouco você vai ver que você vai conseguir guardar mais do que você achou que poderia, né? Com certeza. E é gostoso, né, quando você consegue essa vitória, né? Porque a gente vê que a maioria das pessoas não consegue ter controle das suas finanças, né, Gabriela? Você deve saber isso muito mais do que eu, porque você trabalha com isso. Mas, assim, é gostoso de ver quando a gente consegue ter domínio próprio nessa área também, nossa, que é uma área que Deus quer que a gente cuide, né? Muito, Ele fala na Bíblia, e a Bíblia fala de todas as questões, inclusive financeira, como a gente já colocou aqui bastante. E outra pergunta que eu tenho é sobre investimentos. Tem muitos, a gente ouve falar muito sobre investimentos aqui, mas quem tem pouco, né? Quem tem pouco, e eu queria te perguntar se é bom, se é tangível alguém pensar em investimento quando não tem muito para começar a investir. Assim, a gente vai falar agora de um mundo assim, um pouco mais amplo, né? Quer dizer, para quem não tem controle ainda, que está nessa fase, que está achando que ainda não consegue guardar, o principal é ele conseguir juntar, mesmo que seja numa poupança para ele começar o hábito dele. Só que quando a gente fala de poupança, né, e a gente pensar hoje em quanto está rendendo a poupança ao ano, que está aproximadamente 3%, um pouco menos de 3% ao ano, que é muito pouco. E você pensar na inflação, que a meta da inflação está 4% para esse ano, você perde dinheiro se você deixar o seu dinheiro na poupança. Tem gente que acha que se deixar na poupança vai render. Vai render, só que ele rende abaixo da inflação. O que a inflação faz? Ela corrói o teu dinheiro. Corrói o teu dinheiro, então você fica com o poder de compra diminuído. Então, assim, por mais que seja uma coisa segura, tudo mais, né? Eu indico a poupança apenas para quem está realmente começando e quer começar a esse hábito de conseguir guardar e não mexer. Uma coisa que eu indico também, se a pessoa não quiser deixar na poupança, de forma acessível, no banco que ela usa, ela pode criar uma conta em outro banco onde ela apenas envia o dinheiro e ela não mexe naquele dinheiro. Isso é uma coisa que ajuda. Então, por exemplo, eu uso o banco X para pagar, para receber meu salário, e aquilo ali é que vai gerando, né? E eu não mexo em outro banco, não recebo nem pago nada por outro banco. Eu posso abrir uma conta, até nesses bancos digitais mesmo, né, que são fáceis de abrir pela internet, tipo, em casa mesmo, e você transfere para lá. Segundo passo do investimento poderia ser, para uma pessoa que está começando ainda, é título do Tesouro Direto. Então, ela pode investir... É o mais indicado? É o mais indicado, assim, é seguro. Eu tenho título do Tesouro Direto, porque eu tenho uma porção em título do Tesouro Direto e também em renda variável, porque a gente tem dois tipos, né? Renda fixa e renda variável. Renda fixa é seguro, né? Ele vai render bem mais do que a poupança, né? É bom você escolher títulos ali que estejam atrelados ao CDI, 100% do CDI, 70% da Selic. E aí você vai garantir um rendimento, né, que vai
realmente te retornar alguma coisa. E é seguro, é indicado. Contudo, depois que você evoluir um pouco mais, e não precisa ser muito dinheiro para começar a investir no Tesouro Direto, tá? Você pode investir com valores pequenos, até na bolsa mesmo, se não me engano, com R$100, dependendo da ação, né? Você consegue começar a investir. Então, você pode começar com esses investimentos, mas depois, quando você for evoluindo, pegar o gosto, né? Começar a conseguir juntar, pô, eu tô com dinheiro maior, né? Eu quero investir numa coisa melhor, aí você vai ter que estudar um pouquinho mais ou conseguir auxílio de um consultor, que seja alguém que você conhece, que domina o assunto, que já investe há muito tempo, para te ajudar a escolher, porque aí o mercado é gigante e você pode acabar escolhendo coisas que não são tão legais. Inclusive, muitas vezes, né, o banco acaba te vendendo produtos que rendem abaixo da inflação, como uma coisa boa. Então, você só vai conseguir identificar isso se você estudar um pouquinho. Você não pode sair comprando qualquer coisa. E é legal dar um passo de cada vez, conforme a medida que pode, né? Que nem você falou, pegar o gosto, né? Você vai fazendo e vai pegando o gosto, vai conhecendo, vai crescendo. Isso é importante, né? É uma questão de... Eu entendo muito isso como um crescimento, assim, até pessoal, sabe? Sim. A independência, né? Até estava conversando antes aqui de entrar. A independência, ela te dá a noção de valor do dinheiro, né? Quer dizer, uma coisa é quando eu recebo tudo é fácil para mim. Eu não conquisto nada, eu não luto por nada. Uma coisa é você conquistar uma coisa que você lutou, né? Não pode generalizar, mas, por exemplo, uma pessoa que ganhou um carro aqui e uma pessoa que passou 3 anos pagando carro, suado, naquela parcela, né, fazendo um esforço para conseguir, porque precisa, né, também do carro. A diferença que essa pessoa dá para o carro, ela com certeza tem uma diferença, porque quem lutou para conquistar aquilo sabe quantas horas ela teve que trabalhar, né, que ela teve que levantar cedo, o esforço que ela fez. Então, a conquista, e eu falo muito isso para algumas pessoas, a conquista, ela te dá um sentimento de gratidão muito grande quando você consegue. Exatamente. Você fala, poxa Deus, muito obrigada porque eu consegui, né? Eu consegui, o Senhor me deu forças, né? Que era aquele que nos ajuda, né? O Senhor me deu forças, me deu sabedoria, me deu conhecimento e oportunidades para eu chegar até aqui. Esse sentimento, eu tenho certeza que quem ganha alguma coisa fácil assim não tem, não tem. Que demais. Não tem. O pessoal está comentando aqui ainda, ó, a Nicéia mandou um bom dia, chegou agora, bom dia, Nicéia. A Wanda, que está com a gente todo dia, mandou bom dia, graça e paz. A Cristiane colocou bom dia, glória a Deus por esse programa. Hoje sou controlado e não uso mais LIS. Glória a Deus. Aí eu queria te perguntar também, nisso que a gente está conversando, né? A gente falou bastante já sobre a Bíblia e tal, mas para saber, Deus então se preocupa com a nossa vida financeira? Qual que é essa relação? Não, se preocupa com certeza, né? É a questão da provisão, né? Que Deus fala que não vai deixar nos faltar nada, né? Eu acho que isso é um dos pontos principais, assim. Deus, ele quer que a gente seja bons administradores, né? Se você pensar naquela parábola dos 10 talentos, né? O que Deus está ensinando ali também, né? Dentre outras coisas, né? A questão de você conseguir cuidar do dinheiro, né? Teve um funcionário que pegou e escondeu o talento e devolveu aquele mesmo talento. Isso não foi bom. Quando Deus te dá alguma coisa, Ele quer que você progrida com aquilo, que você evolua com aquilo, né? E eu li até um texto falando que Deus quer que a gente multiplique o patrimônio, né? Assim, a prosperidade, obviamente, ela não deve ser assim um ídolo, né? Um ídolo, né? Porque o dinheiro, um ídolo, um fim em si mesmo. Mas Deus abençoa, né? Aquele ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Apesar de não ser bíblico, mas eu acredito muito no trabalho como um meio de prosperidade, um trabalho honesto, né? Onde você serve a Deus também por meio do seu trabalho. E eu acho que Deus quer sim que a gente cresça, se desenvolva, né? Ajude outras pessoas, porque essa questão da prosperidade, da administração, do dinheiro, isso é uma das coisas que a Bíblia fala, né? O que Deus colocar na nossa mão, a gente não tem que fazer como se fosse para Deus e não para homens. Então, a mesma coisa com o dinheiro. Por que Deus não ia querer que a gente tivesse uma vida, né? Se conseguisse sustentar de forma adequada, crescesse, né? Eu acho que Deus abençoa, assim, quando a gente começa a cuidar. E acho que a gente tem que fazer a nossa parte também, um adendo aqui, porque eu já escutei também assim, mas quando você planeja, será que você não está meio que indo contra, né? Porque Deus faz a vontade dele, assim, a gente tem que ter fé que a gente vai conseguir, que a gente vai prosperar. Mas tudo bem, a gente não pode jogar essa responsabilidade para Deus, né? Tirar a nossa parte, Tirar a nossa parte. Se você pode fazer as coisas, se você pode correr atrás, por que você vai jogar para Deus aquela questão, Deus proverá? Não é
assim, gente. Deus proverá, sim, Ele proverá, independente do que você fizer, porque Deus proverá, né? Porque Deus é Deus e Ele disse que não ia deixar faltar nada para nós. Mas eu acho que a prosperidade, né, e a bem-aventurança nessa parte financeira, ela advém também com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria. Tinha um versículo que eu tinha trazido aqui também, que fala sobre sabedoria, né? Que tudo que a gente faz, a gente tem que usar o nosso conhecimento para a gente executar. Então, o conhecimento a gente pede a Deus, a gente pede sabedoria, mas a gente também faz a nossa parte. Então, eu acredito que sim, que Deus quer que a gente esteja bem nas nossas finanças e pela mordomia cristã, com certeza, Ele nos está dando aquilo para a gente administrar da melhor forma possível. Como a gente falou, né? É um resultado de muitas coisas que estão no nosso coração, né? Às vezes eu gasto metade do meu salário em comida porque eu estou descontando na comida algo que eu poderia estar, uma ansiedade que eu poderia estar entregando para Deus, né? Essas coisas, com o consumismo, como você falou, né? Estou comprando muito, mas por quê? Algumas coisas do nosso coração também são reveladas do jeito como a gente trata o dinheiro que a gente tem. Exatamente. É verdade. E, Gabriela, para as pessoas que estão assistindo isso tudo, faz um resumo de tudo, se você pudesse deixar uma mensagem assim para as pessoas que vão assistir futuramente, assim, o que você falaria para elas assim, em relação a tudo que você já estudou, a tudo que você percebe e principalmente com os nossos valores cristãos, né? O que você poderia deixar para as pessoas? O que eu falaria para as pessoas, principalmente cristãs, é que assim, busque, né, conhecimento, corra atrás. Eu acho que dá tempo, assim, de qualquer pessoa, né, mesmo que você esteja, tem pessoas endividadas, né, mas você consegue ir atrás para você regularizar. Isso é legal. Busque esse conhecimento para que você consiga chegar no nível de administração, que você consiga se sustentar sua casa, viver adequadamente, no nível que for, no nível que você viver. Não tem essa questão de não, porque eu não ganho muito. Não. Tente adequar a sua vida para a sua realidade. Isso daí vai requerer esse autoconhecimento financeiro, né, por meio do orçamento, né? E também para você se regrar um pouco mais. Eu já digo isso para as pessoas que são um pouco descontroladas, né? Busque essas dicas de economia do lar, busque essas dicas de economia para você deixar de ser tão consumista, observe aquilo que você está tendo excesso. Eu acho que começa em nós, né? Primeiro você identificar que você tem um problema, estou com um problema aqui. Aí depois disso, com pequenos passos, você vai conseguir melhorar a administração das suas finanças. Então, assim, eu acredito que o que eu diria para a pessoa é para ela não desistir, para ela começar que vai dar certo. Que demais. E tem sites, tem blogs, alguma coisa assim, blogs passado, né? Nossa, blog do além, né? Não sei, mas tem sites, o que você indica assim, para a pessoa se instruir, para ela aprender um pouquinho mais? Tem muitos, né? Eu vou indicar 2, porque um deles que eu conheço chama o Traders Club. Depois eu posso passar qualquer coisa. A gente escreve embaixo no vídeo. Traders Club, o Traders Club ele é uma plataforma de investimentos, mas assim, para pessoas que são de qualquer área, que não têm conhecimento em contabilidade, administração e que querem começar a investir, mas ele fala de tudo, até de finanças pessoais. Legal. Então eu indico esse canal, eu acho que eles têm tanto o YouTube, como o Instagram, como o site, aí tem várias formas, né, de você acessar o conteúdo deles. Muita coisa grátis, mas também você consegue fazer uma assinatura de um aplicativo, isso daí quando você já tiver para administrar os seus investimentos. Já estiver disciplinado. Já estiver mais disciplinado. E eu vou também falar o meu canal, que é o do Instagram. Eu te perguntar, exatamente. Você dá dicas lá? A gente começou tem pouco mais de um mês, então a gente ainda está assim, elaborando conteúdo. Ótimo. Mas na semana que vem a gente vai estar falando sobre finanças pessoais, que é um tema que o pessoal já estava pedindo, né? A gente fez uma votação e ganhou. Então, é só o Instagram mesmo por enquanto, né? Porque a gente não tem só o canal, a gente faz outras coisas, então por enquanto tá no Instagram e chama Conta Pra Gente _. Que legal. @Conta Pra Gente _. Então, sou eu e as minhas 2 irmãs, nós somos todas contadoras, né? Uma família de contadores. Então, a gente fala de contabilidade, impostos, direito, vários assuntos relacionados ao mundo dos negócios, vamos dizer assim. E finanças pessoais é um dos temas, com certeza, que vai estar lá no canal. Então... E se alguém ficou com dúvida, né, Gabriela, e quiser te perguntar, pode mandar uma mensagem lá que vocês respondem, né? Sim, pode mandar. Inclusive, eu não tinha comentado isso, mas a gente tem uma planilha de orçamento modelo, simples, para quem quiser começar. Olha aí, gente. Então, eu já fiz uma palestra aqui na igreja uma vez, junto com meu marido, sobre finanças pessoais para famílias, né? E a gente pegou a nossa planilha, que está um pouquinho mais evoluída, deu uma simplificada, até porque tem gente que não sabe mexer no Excel, tem tudo isso, né? Então, a gente deu uma simplificada, mas os princípios estão ali básicos e a gente consegue compartilhar. Então, quem quiser, gente, pode entrar em contato, fica à disposição,
para qualquer dúvida e para compartilhar também esse material. E a visão de reino também, né? Não consegue sozinho, anda junto, busca ajuda, exatamente, né? Exatamente, De até uma coisa que eu falo assim para quem tem dívida, gente, não sofra sozinho. Não fica, eu sou endividado. Assim, você está endividado, então agora vamos resolver. Né? Vamos resolver. Então, tem até questão de quem está com dívida, né? Tem vários programas que o pessoal faz, você pode renegociar, os bancos estão renegociando dívida. Se for com pessoas, né? Que às vezes a pessoa pega um dinheiro emprestado, depois não consegue devolver. Depois que você fizer o seu orçamento, você vai ver quanto sobra. Você vai dizer, ó, eu consigo te pagar assim em tantos meses. Vai demorar um pouquinho, mas até lá eu vou te pagar. Então, começa a pagar essa pessoa, tira esse peso, né? Das suas costas, né? Vire um bom administrador cristão também. Então, nunca ande sozinho. Se você tem dúvida, busque na internet, mas também estou à disposição, busque os canais que vai dar certo. Olha aí, que legal. Aí, ó. O pessoal da dívida não fica esperando o ano aceitável, né? Não, gente. Verdade. Não façam isso. Queria ler alguns comentários aqui antes da gente terminar esse nosso papo, né? Achei bem legal que a Aniceia colocou, até anotei o título do programa para minha filha assistir depois. Vamos colocar. A Wanda colocou, parabéns pela pauta de hoje, assertiva e necessária para o momento. Deus abençoe, esse é o segredo, domínio próprio para ser liberto da idolatria do coração, do consumismo. E como é um problema, ela falou muito bem, que pega as pessoas. Eu acho que relacionamento e dinheiro são do top dos problemas que pega o coração, né? E as famílias. E destrói família, né, Gabriela? Destrói famílias. Inclusive pode até ser um outro programa, porque isso rende muito, assim, a questão do orçamento familiar, né? Porque o homem pensa de um jeito e a mulher pensa de outro. Só daí você já tira um monte de problema financeiro, né? E a relação do dinheiro com o casal, dinheiro entre o casal, que isso é muito importante também para o dia a dia da família. A gente pode fazer um outro programa desse, Com certeza, podemos sim. Ai, que bom! Anotado, viu? Tá pronto. Na próxima vez a gente fala disso. Que legal, Gabriela. Gabriela, muito bom. Obrigada por você ter aceitado nosso convite, trazer todas essas informações necessárias e que edificam o reino também. A gente tem que parar e ver isso, né? E obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por tudo isso que você trouxe, por ter aceitado o próximo convite também. E que seja o primeiro de muitos. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Espero que tenham gostado. Eu fico à disposição para próximas oportunidades. Obrigado mesmo. Falar pessoal, ir lá no Instagram qualquer mesmo. @contapragente_. @contapragente_. Vai lá, segue lá. Quem sabe a gente vai colocando aqui no Stories que edificam também, para dar umas dicas pro pessoal. Obrigado mesmo, Gabriela. Obrigada, gente. Obrigada, Gabi. Até a próxima. Até. Muito bom, gente. Agora, a dica de livro de hoje é Deus e o Dinheiro. Como descobrimos a verdadeira riqueza, na Harvard Business School, por John Cortines, o autor e Gregory Baumer, 2 jovens alunos do MBA mais prestigiado do planeta e com a expectativa de uma carreira promissora, discutem as raízes bíblicas da generosidade, alinhando conhecimento teórico, pesquisas e a sabedoria das escrituras. Os autores têm impactado uma larga audiência nos Estados Unidos. John e Gregory apontam 7 princípios bíblicos fundamentais sobre dinheiro e doação que surpreendem pela simplicidade e persuasão. À medida que desenvolvem os seus argumentos, os autores transformam o conceito de generosidade de mera obrigação moral para um estilo de vida prazeroso e pleno de significado existencial. Fica com você aí a nossa dica de livro de hoje, Deus e o Dinheiro, como descobrimos a verdadeira riqueza, na Harvard Business School. É isso aí. E a gente vai ficar mais ligado ainda com o que a Tainá trouxe pra gente. Tainá, conta aí pra gente o que você trouxe pra gente hoje. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros recebeu uma mensagem muito especial. Ela veio direto do Iraque, do projeto Lumen Kurden, no norte iraquiano. Eles agradecem ao envio de recursos por 3 vezes para a compra de cestas básicas. E com estes recursos, eles puderam ajudar mais de 100 famílias, entre elas curdos, árabes e refugiados da Síria, na região de Suleimânia.
Dessas 100 famílias, pode-se totalizar mais de 500 pessoas. Eles aproveitaram para distribuir juntos com os alimentos material religioso como a Bíblia do Novo Testamento, escrita nas 2 línguas. Além das cestas, eles agradecem aos 2 tanques de água de 10 mil litros cada e recursos para reserva. Com todas as dificuldades climáticas da região, essa ajuda tem saciado a fome e sede desse povo, tanto física quanto espiritual. É isso aí, muito bom, muito bom. Olha só, notícias. Dia das Crianças dentro de casa. Imagina, gente, nós estamos na Semana das Crianças e aquela loucura na pandemia já tem sido, né, uma experiência para muitas pessoas sobre crianças dentro de casa. É aula, é um monte de coisa. E o Sesc São Paulo lança o Audio Tours para crianças e adultos. Como as atividades presenciais não foram anuladas, o Sesc São Paulo criou as experiências audiovisuais inspiradas na literatura e Edgar Allan Poe põe em imaginários fantásticos para o público infantil para participar. Basta um celular com conexão à internet e uma caixinha de som. Os conteúdos criados originalmente em espanhol foram traduzidos para o português e ficam disponíveis na plataforma Sesc Digital até 5 de dezembro. É só entrar lá na plataforma do Sesc.digital que você terá acesso aos 2 audio tours disponíveis gratuitamente. A fonte dessas informações é o site abcdoabc.com.br. Fala. Não, queria... Esse site aí foi difícil, hein, Lídia? Foi trava-línguas, né? Mas que legal, sempre notícias boas. E tem mais, né? Tem mais, cinema. Sábado, dia 10 de outubro, os cinemas retornaram ao funcionamento aqui em São Paulo. Lembrando, bem lembrado pelo Luan, nosso produtor aqui, que eles voltaram dia 10, mas só a partir das quintas-feiras que começam a ter as sessões, porque nos sábados ainda não estão abrindo, né? E após quase 7 meses sem abrir a sala de cinema, Petra Belas Artes, finalmente podemos entrar nessas salinhas escuras e cheias de cultura. Obviamente que tudo foi estruturado e pensado com os procedimentos necessários para a segurança e saúde dos funcionários e clientes. Apesar de toda a experiência com o drive-in, as sessões por streaming, a ida à sala, o conforto da poltrona, a tela enorme e o cheirinho de pipoca são itens essenciais para uma boa e nostálgica experiência. De volta aos nossos cinemas, graças a Deus. A fonte dessas informações é o site guia.folha.uol.com.br. Esse fim de semana eu tava com vontade de ir ao cinema. Nossa, não vejo a hora. Não tem nada que chegue, né? Tem os streamings e tal, mas o cinema é imbatível, né? E o que é imbatível também é a dica que a Letícia vai dar pra gente. A gente está na Semana das Crianças, a semana animada, né? O Pinheirinho está especial completamente para as crianças. E aqui a gente tem dica de leitura para os adultos e também para as crianças nessa semana especial, né? Para você comprar, dar de presente ou então incentivar, né, uma criança à leitura. Lê, o que você trouxe pra gente hoje? Oi, Lídia. Oi, Pedro. Tudo bem com vocês? Boa manhã a todos. Eu estou aqui de novo para dar dica de leitura. Eu estou aqui no Cefas e a dica de hoje é a Bíblia Sagrada da Turma da Bíblia. Ele costuma acompanhar um álbum de figurinhas, mas hoje a dica é a própria Bíblia. Então, para você que quer ler com seus filhos, com a sua filha ou seu filho, para aprenderem mais da palavra de Deus e terem esse momento de comunhão juntos, essa é uma Bíblia ideal para vocês. E ela vem até com figurinhas dos personagens bíblicos. O seu filho pode ter um momento de explicação para você do que ele entendeu. E você pode viajar nesse momento didático e lúdico. Essa foi a dica de hoje. Nós ficamos por aqui. Tchau, tchau. Obrigado, Letícia. Essa aí é muito legal, Turma da Bíblia, né? Vem até com esses adesivos, eu até queria pegar uns adesivos aqui, o pessoal não deixou, né? Mostrei meu nível de maturidade aqui, querendo pegar os adesivos, mas que são muito legais. A Letícia gravou isso aí lá no Cefas,
no Centro Presbiteriano Humanitário de Ação Social, né? Nosso colégio querido do Cefas. E ontem estava aqui o Edu, o Eduardo e o Paulo, para conversar um pouquinho mais como é que é esse trabalho. Eu indico para vocês voltarem lá na nossa playlist lá do Manhã PP e assistir o programa de ontem também, que está muito legal, muito especial. Todo esse trabalho com as crianças, com muito amor, muito carinho. E uma coisa vai interligando na outra, né? Porque o Cefas tem um preço legal, bem acessível. Hoje a gente falou sobre finanças pessoais. Aí você já vai vendo. Coloca o seu filho para estudar lá no Cefas, que já economiza, já faz sua planilha. Vamos juntando todos os assuntos aqui num só, porque parece que não tem ligação, mas no fundo tem uma ligação bem legal, né, Lídia? É verdade, é verdade. E tem mais coisas aqui. Olha só, quem vai trazer uma boa ideia para a gente? A boa ideia de hoje está muito interessante e eu vou deixar você assistir aí. Fala para a gente, Cláudia, qual é a boa ideia de hoje? Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para você hoje. Você é uma pessoa nostálgica? Gosta de cultivar boas lembranças? Então essa boa ideia é para você. Que tal ter uma caixa de lembranças naquele cantinho do armário que conte boas histórias? Lá pode ser crachás de conferências, cartas, fotos, marca-página, enfim, tudo que você ache digno de recordações. Sem falar que isso é bom para contar as suas histórias para as próximas gerações. E aí, o que você acha? Aproveite para enfeitar, colocar coisas pessoais e visitar pelo menos uma vez ao ano para ver quantas memórias já foram adicionadas e revisitadas lá. Espero que você tenha gostado dessa boa ideia e não deixe de colocar aqui nos comentários para a gente sobre o que você quer saber para que a gente te traga uma boa ideia. Boa ideia, hein? Eu gosto. Quem não tem aquela caixinha de lembranças? Tem caixinha de lembranças, Pedro? O pior que eu tenho. Eu tenho uma caixa lá, não é tão chique assim, né? Uma caixinha de lembrança. Só uma caixa que eu vou jogando as coisas. Eu sou meio acumulador com isso aí. Vou viajar, eu pego o mapa do lugar, aí eu levo de volta e coloco. Aí eu fico pegando esses negocinhos assim. E é legal, como a Cláudia falou, né? Quando dá um tempinho, você abre lá, tem coisa que você esquece e ajuda a relembrar, né? Tem um crachá do meu primeiro emprego, eu vou juntando essas coisinhas assim e vou colocando também, é bem legal. É muito gostoso, sem contar aquela caixa de fotografia também, né? Não sei se... Eu sei que a gente está muito na era das coisas digitais, né? Mas imprimir fotografias também são legais, assim, de momentos marcantes e guardar. E você pega aquela fotografia, vale a pena, gente, é bem gostoso. Porque às vezes está no celular, tem tanta coisa que você acaba nem olhando aquela foto, buscando aquela lembrança gostosa de onde viajou, o momento que você teve com aquelas pessoas que fazem parte da sua vida, que são importantes. Boa ideia, Cláudia, boa ideia. Essa caixinha de lembranças aí já foi tá uma demais. Ótima dica, é verdade. Tá sensacional também. É o nosso Dá um Google. A gente entra lá nas tendências, o que está em alta, o que está sendo pesquisado, as palavras que estão sendo repetidas constantemente, o que está sendo noticiado nas últimas 24, 48 horas, né? O que todo mundo quer saber e procura no Google. E um assunto para a gente começar a conversar aqui, né? Mas antes... Por favor, produção, a melhor, e eu repito porque todo dia é isso, a melhor vinheta já produzida. Você pode rodar, por favor? Errei o tempo. Dá o Google com a nossa melhor vinheta já produzida. O que está em alta? Primeiro, é claro, hoje, sabe que dia que é hoje, Lídia? Dia do professor. Dia do professor, exatamente, dia dos professores. Verdade, bem lembrado. Queria deixar, isso está em alta, que uma das coisas mais pesquisadas, aí tem muita notícia dos alunos homenageando os professores e tal. Queria deixar um abraço especial, né, para todos os professores que nos assistem. A Wanda, que já falou muitas vezes que é professora, né? Wanda, grande abraço, parabéns, Wanda. A minha mãe, que é professora, mandar um abraço especial para ela, que é sensacional, melhor professora que eu já tive, com certeza. E não é só porque é minha mãe, não. Professora de matemática aí, ó, que a gente já falou sobre finanças hoje, já.
A minha avó também, ó, vou aproveitar para mandar beijo para todo mundo, tá? Minha avó que tá tendo no hospital esses tempos, queria mandar um abraço para ela, professora de português também, melhor professora de português que eu já tive contato, né? Ela não deu aula para mim, mas eu ia pegar reforço com ela. Quando eu não entendi alguma coisa, alô, vó, pode me dar ajuda? Então, um abraço a todos os professores também que estão sempre prontos. E a Débora também, né? A querida Débora, que também é professora. Então, um A abraço. Débora, a sua Débora, namorada? Isso. A minha irmã também, Débora Aí, também é professora. Então, todos os professores que estão assistindo, diretamente do nosso Down Google, né? Os nossos parabéns. Parabéns. Você tem alguma lembrança com algum professor, Lídia? Que você... Tenho várias, Pedro. Acho que professores... No Japão, os professores são muito valorizados, né? Eu acho que isso não é uma cultura nossa, mas que eu oro muito para que tenha essa valorização deles, né? Mas eu tenho muitas lembranças e, enfim, muitas. Aliás, quero mandar um abraço para os meus professores, que eu guardo no coração. E a gente guarda, né? E estender aos professores do EBD aqui da igreja. A gente falou sobre o EBD esses tempos, né? Verdade. Aqueles também estão ensinando diretamente a palavra de Deus. Além disso, o que está em alta, que todo mundo quer saber e pesquisou, é sobre a Apple. Por quê? Dia 13, que eu lembro que eu falei assim, por que não é no dia 12? Dia 13 lançaram o iPhone 12. E aí, a internet está comentando bastante sobre isso, principalmente por conta dos preços, é claro, tá? Toda a tecnologia que avançou, mas o preço também é algo sempre que volta. Aí, ó, falamos sobre finanças pessoais hoje, já estamos ligando todos os temas, né? Vê se você precisa realmente de um iPhone 12, né? E por que não vem com... E o pessoal também ficou criticando porque não vem com carregador. Não acredito. Não vem com carregador. Como faz? Aí você compra a parte, aí você paga mais um dinheirinho. Entendi. Você que está fazendo sua finança pessoal aí, ó, que já pensa no dinheiro do carregador também. E aí gerou bastante comentário na internet, por isso que chegou no nosso Down Google, né? Entendi. Nossa, sem carregador, Pedro? Sem carregador. Que coisa, né? Bom seria que não tivesse que carregar aí, ó. Criação solar aí que você não precisa carregar. Eu até pensei que fosse alguma coisa assim. É mas verdade. não, infelizmente não. Aí, ó, você vê, né, como todas as coisas estão indo para o mesmo tema. Nota de 200. Falamos sobre finanças pessoais hoje, entre nós no Google está nota de 200. Mas não é por coisa boa, não. É porque o pessoal conseguiu economizar, guardar a nota de 200 e tal. É porque a polícia fez uma apreensão, né, numa batida lá, prendeu 8 notas falsas de 200. Só nesse aí. No Rio? Eu não lembro se foi no Rio, mas o nosso amigo, o Luan, já falou que antes de lançar a nota, já estava rodando lá no Rio, né? Exatamente. É por isso que a gente diz. Mas já pegaram 8 notas falsas, né? Aí aparece só 8 notas falsas, 8 notas de R$200, R$1.600. Tô certo, né? Aí, acabei de falar que a minha mãe é professora de matemática. Aí não posso errar, né? Mas já tomar cuidado, né? O pessoal tomar cuidado, porque é uma nota nova, ninguém conhece direito, né? Eu ainda não vi uma. Aí você pega, às vezes você não acaba identificando, né? Qual que é falsa e tal, pra gente tomar esse cuidado. Mas o nosso Google não para. Informação demais, sei que o pessoal tá buscando. E entre os top também tá a Pinacoteca. Pinacoteca aqui de São Paulo, vai ter a reabertura, então todo mundo está de olho para saber, né? Já é um programa cultural, né, para o seu fim de semana, e está reabrindo com uma exposição dos Gêmeos, do grafite, não sei se você conhece. Lindas as exposições de arte deles. total, então. A Pinacoteca está reabrindo com uma exposição deles. Olha! Você que quer dar um rolezinho aí, tô brincando. Você que quer sair de fim de semana, né? Boa! Já vai na Pinacoteca, já tem essa saída cultural. A exposição dos Gêmeos é muito gostosa. Já fui numa e super recomendo e vou querer ir, Pedro. Olha, boa essa dica, gente. Anota aí. Tá no Down Google. E por último, agora, do nosso Down Google para você, já tem bastante assunto para conversar no almoço, já falar com o pessoal, você sabia tal coisa, sabia tal coisa. Por último, temos o centro, já não é uma notícia tão legal, né, mas para a gente se conscientizar, o Centro de Hematologia, lá do Paraná, está numa situação crítica. Por quê? Por conta da pandemia, o pessoal não está doando sangue, né? E aí já está acabando o estoque lá e estão fazendo uma campanha para que todo mundo se conscientize e volte a doar, né? Agora que a gente está conseguindo já fazer mais coisas, né? Sair de casa, para que todo mundo volte a doar sangue, porque tem muita gente precisando. Por conta da pandemia, deu essa quebra, né? De doações. Então, para que todo mundo pesquise mesmo e vá lá, você que é da região, lá do Paraná, para que você vá lá e doe sangue, que você pode estar ajudando muitas pessoas.
É verdade. E nós temos um comentário aqui do professor Diego Alves da Silva, não está no Dá um Google, mas ele lembrou que o Corinthians ganhou de 1-0, né? Mais importante, professor, um abraço para você no seu dia aí muito especial. E também, né, sempre acompanhando futebol. Nós lembrando, falando em futebol, professor Diego, temos um programa aos sábados aqui que chama Esporte, Vida e Fé, com missionários, ex-atletas e atletas atuantes, que vale muito a pena assistir. Fica ligado aí, acho que é sábado às 16 horas, se eu não me engano, mas está na nossa programação. E também está no YouTube aí, se você buscar lá Esporte, Vida e Fé e IPPTV, ou Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você pode assistir um programa incrível sobre esporte também, que tem tudo a ver para quem gosta, né, de esporte. Tá bom demais. É verdade. E vamos lá aos aniversariantes do dia. Parabéns para Laudiceia Albuquerque, para Maria Helena Jung, para Marizânia de Souza e para você que está em casa também, que está de aniversário hoje, feliz aniversário, que Deus abençoe, que seja um dia alegre, cheio de bênçãos do Senhor, de novidade de vida esse ano que está começando também, né? Receba o nosso parabéns aqui do Manhã IPP para você. E olha só, a gente quer lembrar que as nossas programações continuam. À tarde tem o Sempre Juntos com a Tainá Félix. Hoje tem também aconselhamento bíblico com um tema muito importante que vai edificar a sua vida. E a gente quer indicar para você continuar assistindo aqui, né, Pedro? A programação não para. A gente está 24 horas aqui tentando produzir cada vez mais para vocês. Para que vocês sejam edificados, né, abençoados, assistindo, tudo para a glória de Deus. Não para, estamos sempre aqui. Tem o Pinheirinhos também, que essa semana está especial. Você tem que assistir, porque está muito legal. E quem não assistiu também, né, Pedro? Tá lá no YouTube, coloca Pinheirinhos TV. Meu, gente, eu dei tanta risada ontem com aquelas crianças apresentando, brincando com o Milton e com a Nina. Vale a pena lá, indica, manda o link para umas crianças, quando agora eles querem conteúdo. E é bom que é um conteúdo cristocêntrico, sempre levando para o Cristo como centro de nossas vidas e com eles desde pequenininho. Então a gente incentiva muito para que as pessoas compartilhem esse conteúdo que é criado com tanto amor e carinho para que Cristo seja glorificado desde os pequenininhos até os adultos. Aqui não tem idade, aqui é para todas as idades. E esse papo de hoje vai estar disponível aqui no canal. Aproveita e compartilha com as pessoas que você acha que precisam escutar um pouco sobre isso, né? E já se inscreve no canal e curte. A gente aproveita para deixar tudo isso. É isso. Amanhã, se Deus quiser. Amanhã é um tema muito legal, né? Amanhã a gente vai falar sobre Outubro Rosa com alguém que tem uma experiência sensacional de vida. Gente, que programa! Assista, amanhã 10 horas aqui. Amanhã 10 horas você tem que estar com a gente. É isso, isso aí. A gente não quer acabar, vocês estão percebendo, né? Mas a gente volta amanhã. Tá Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Que Deus abençoe.